Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos dar início ao nosso webinar, falando hoje um pouco mais sobre o ZTool, ferramenta que nós desenvolvemos para agregar alguns recursos aí no Zimbra, tá? A nossa ideia hoje, na realidade, hoje é um dia de festa aqui para a gente, porque nós estamos lançando a versão 6.3 e tem algumas novidades, algumas coisas boas que nós queremos mostrar para vocês. A ideia é falar rapidamente sobre nós, sobre a empresa, mostrar o que o ZTool pode fazer, o que ele vai agregar para vocês, para o usuário final, para o administrador Zimbra. E aí o que a gente quer dar um enfoque um pouco mais técnico a essa apresentação, tá? Então, vamos tentar ser um sucinto mais rápido, o máximo possível. Bom, quem somos? Bom, somos uma empresa brasileira, 100% brasileira, tá? Que nós começamos em 2005, trabalhamos basicamente com estruturas baseadas em software livre, e que ao longo dos anos nós desenvolvemos alguns produtos dentro de casa, e um deles é o ZTool, tá? Desde 2009 que a gente começou a desenvolver esse cara, então não é um produto novo do mercado, só o que aconteceu é que nos últimos anos a gente teve uma abordagem diferente, uma abordagem comercial diferente para um produto, e ele se tornou um pouco mais visível, mas ele de fato existe desde 2009, ok? E aí, como eu falei, nossas soluções, basicamente, elas são soluções que trabalham meio que agregadas a estruturas Linux, software livre em geral, que busca agregar valor nas estruturas computacionais de diversos órgãos e empresas, tá? Atualmente, nós estamos sediados em 2 locais, Fortaleza e São Paulo, só para que vocês tenham mais informação acerca disso. Nós atendemos o Brasil todo, de qualquer forma, temos alguns programas de canais de representação, que já temos vários canais homologados aí que estão representando o nosso produto e tem sido muito, muito legal essa parceria. Só uma coisa para vocês, se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem inserir as dúvidas, as perguntas aí no box aí do Hangout, e elas vão aparecer para a gente à medida que a gente vai podendo responder, ok? Vamos lá, falar sobre o ZTool. Bom, dando um pouquinho base Zimbra, eu acho que a gente não precisa se estender muito com isso, todo mundo conhece o Zimbra, sabe, conhece o Zimbra Network Edition, conhece o Zimbra Open Source, sabe as diferenças de um para outro. O Zimbra, não preciso falar da sua qualidade, é uma ferramenta, uma estrutura espetacular como um suíte de colaboração, tá? Então, na realidade, a gente só tem elogios com relação ao Zimbra. Só que em se falando de Zimbra Open Source, existem algumas deficiências, alguns diferenciais para a versão Network Edition que nós sabemos que nós administradores de Zimbra passamos isso no dia a dia, que ele não consegue fazer sincronização de agenda de contato com o Zimbra sem elemento externo, não tem uma estrutura de backup online, ele não provê auditoria de e-mail, não faz uma sincronização, que ele tem um auto-provisionamento com base em AD, mas ele é um esquema diferente do que nós propomos, ele não tem uma sincronização ativa com o Active Directory, e também não tem esquemas que possam aplicar HSM nos ambientes. Tá? Então, o papel do ZTool é complementar o Zimbra Open Source, agregando esses recursos, dentre outros. Tá? Vamos lá. Com o ZTool, anexo ao Zimbra, eu vou ter um backup online funcional, eu vou ter auditoria de mensagens, vou ter sincronização com bases LDAP. Essa base LDAP também pode ser um Active Directory, tá? Implementação de HSM como um recurso que me permite estender volumes físicos de uma maneira mais econômica, possibilitando eu proporcionar para o meu usuário muito mais espaço de armazenamento. E sincronização com smartphones, que é algo que também é bem existe, faz falta na versão open source. Aqui, a ideia é mostrar mais ou menos o que o ZTool vai poder agregar, vai te agregar em cima do Zimbra, essas funcionalidades. E aqui a ideia é mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona essa integração do ZTool para com o Zimbra, certo? O que acontece na implementação do ZTool, você vai ter sempre a figura de um console ZTool, é o servidor ZTool, o servidor central. Isso é necessário sempre. Eu tenho um ambiente Zimbra, quero integrar com o ZTool. Você vai ter que instalar um servidor ZTool, que nós chamamos de console ZTool, que é onde vai ter o front-end de administração, é onde o backup e a auditoria vão ficar de fato alocados. E aí, no
teu Zimbra ou nas tuas instâncias Zimbra, você vai instalar um agente, tá? Esse agente vai ficar rodando em background e vai ficar fazendo a comunicação entre o Zimbra e o console, seja a comunicação nos diversos níveis de integração que nós fazemos, desde criação de usuários, domínios, contas, até backup e auditoria. Então, é uma sincronização em duas vias. Tanto ele insere informações no Zimbra, como ele coleta informações do Zimbra e entrega para o console Z2. Tá? Então, essa imagem, ela dá uma ideia, mais ou menos, do que nós... de como funciona, de como se dá essa integração entre o Zimbra e o Z2. O que é interessante, e até difere um pouco de outras soluções, é que quando você opta pelo licenciamento de um Z2, você não precisa adquirir um licenciamento para cada servidor Zimbra que você tem dentro da sua estrutura. Você pode ter um Zimbra único, ou você pode ter 10 instâncias Zimbras, ou você pode ter um cluster Zimbra, um cluster com diversos nós Zimbra, que o Z2 ele vai atuar. A única coisa que você precisa fazer é em cada nó desse cluster instalar o agente. E no console você dizer o papel daquele nó. Pode ser um LDAP server, pode ser um mailbox. Essa imagem ela dá mais ou menos uma noção do que eu estou querendo dizer. Nós vamos ter uma figura centralizada do console Z2, onde o administrador atua, e esse console ele vai gerenciar diversas instâncias, sejam instâncias monolíticas, um Zimbra que o Ventura nós temos instalado numa única máquina, onde nessa máquina vai constar todos os integrantes do Zimbra, certo? O LDAP, o Mailbox, o Proxy, e todos os componentes de um Zimbra. Então, eu posso ter N instâncias monolíticas dessas, assim como eu posso ter N instâncias distribuídas. Eu tenho um ambiente com 5.000, 10.000 contas, que uma máquina só não suporta, eu tenho que fragmentar isso, eu tenho que distribuir isso entre diversos servidores, cada servidor tem um papel no cluster Zimbra, o Z2 gerencia isso também, ok? Então, você vai ter um console único, e se eu tiver 50, 100 instâncias de Zimbra, esse console único vai gerenciar essas 100 instâncias. O interessante é, vamos imaginar uma situação onde eu crio um usuário no console, e ele sabe em qual instância ele deve criar aquele usuário e vai fazer o que deve ser feito. Essa comunicação entre a gente e o console é toda feita usando SSL-TLS, tá? É segura. Existe, no momento que você instala o agente Z2 numa instância Zimbra, existe uma ação de você estabelecer uma relação de confiança com aquele agente, uma troca de chaves para que a partir daí essa comunicação seja viável. Essa relação de confiança a partir do console ela pode ser em qualquer momento desfeita. Então, eu tenho um servidor que eu não vou mais gerenciar, eu posso simplesmente desfazer essa relação de confiança, aquele servidor para de se comunicar com o console. Isso é interessante porque esse modelo que nós criamos permite a uma empresa, por exemplo, prestar os serviços de backup num Z2. Imagina só que tu é uma empresa de serviços de informática, tu tem vários clientes que tem Zimbra dentro do seu ambiente, você pode prover o serviço backup para ele apenas instalando o agente lá no servidor dele. E aí o backup, a auditoria vai sendo feito para dentro da tua estrutura. Que é o correto no backup, onde eu tenho o backup em outro ponto físico dos dados. No nosso caso, por exemplo, aqui internamente na empresa, para vocês terem ideia, o nosso servidor Zimbra fica nos Estados Unidos e o nosso Z2 de backup do nosso ambiente fica aqui dentro do nosso data center. E é totalmente tranquilo. Dá um delay do backup de 2, 3 segundos no ambiente remoto. Por exemplo, né, como o exemplo que eu estou dando. Então é isso, tá? Alguma pergunta até agora? Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui o nosso próximo tópico. Aqui a ideia é fazer uma demonstração do Z2. Essa demonstração eu vou passar aqui o Marcelo que vai administrar. Deixa eu só compartilhar a tela para vocês verem o ambiente propriamente dito. A ideia é que ele vai compartilhar, ele vai falar um pouco, fazer a demonstração um pouco
mostrando os recursos do Zetu, e depois vai falar um pouquinho sobre as vantagens, as novidades que nós temos na versão, nova versão, versão 6.3. Vou fazer uma demonstração. Tá, deixa eu iniciar aqui, já ele vai dar continuidade aqui. Essa aqui é a tela de logon do Zetu, tá? Aqui. Esse é o dashboard do Zetu. Até novidade, assim, na realidade esse ambiente que vocês estão vendo nesse momento é novo, tá? Na versão 6.2 para 6.3 nós fizemos várias mudanças no layout, no visual, e esse dashboard é totalmente novo. Nesse dashboard eu tenho aqui a quantidade de licenças que está alocada nessa instalação, quantos clusters ele gerencia, quantos servidores ele gerencia. Isso aqui é nosso ambiente de demonstração, então não é uma coisa muito ampla, tá? Aí a nossa história de recursos, quantas revendas eu tenho gerenciando, quantas empresas, domínios, e-mails, listas. E aqui, como eu tenho um cluster com um servidor, aqui eu tenho um resumo do que está acontecendo nesse cluster. Tá? Nosso cluster principal, ele tem um servidor, tem o IP dele, e que papel esse servidor está atuando, né? Ele, no caso, ele é um servidor LDAP, ao mesmo tempo que ele é um mailbox, proxy e um MTA. Então, aquela figura de um Zimbra monolítico, está tudo instalado na mesma máquina. Eu poderia ter isso aqui distribuído, mas no nosso exemplo aqui está tudo numa máquina só, e eu vejo os daemons que estão rodando nesse servidor. Então, o status de cada daemon estão todos ativos, e o que eles estão fazendo no momento. No momento está parado. Eu vou simular um procedimento de restore, para que vocês vejam como se dá como é que acontece, como é o ferramental de um restore num ambiente Zetu. Tá? Eu não tenho como mostrar o backup, porque o backup no Zetu ele é feito online. Na realidade, na hora que o e-mail chega, antes de entrar na caixa do postal do usuário, ele já foi feito o backup. Tá, inclusive, se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente testar, vocês podem mandar um e-mail para gustavo@demo.zetu.com.br. Tá, eu vou botar aqui no bate-papo. Se vocês mandaram um e-mail, já vai cair nesse Zetu aqui, ele tá em produção, ok? Bom, então o backup se vocês mandarem e-mail, ele já vai cair no backup, vocês vão ver que ele já vai constar. O que eu vou fazer agora é um processo de restore. Eu tenho um Zimbra que ele está sendo gerenciado, eu vou pedir uma restauração, eu vou pedir uma conta aqui. Eu posso fazer pesquisa de duas formas. Posso fazer pesquisa direta, colocando a conta que eu quero fazer o restore, ou eu posso fazer uma pesquisa hierárquica, mostrando a revenda. Quando eu seleciono a revenda, ele vai apresentar quais empresas pertencem a essa revenda. Quando eu clico na empresa, ele mostra os domínios daquela empresa. Aí ele vai dentro da empresa e vai mostrar as contas daquela empresa. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso simplesmente digitar a conta que eu quero fazer o restore. Ao selecionar a conta, ele vai mostrar as pastas que aquela conta tem. Eu posso restaurar 3 objetos de uma forma diferente. Eu posso restaurar a conta inteira, certo? Não necessariamente eu preciso restaurar essa conta a conta origem na mesma conta destino. Eu posso restaurar a conta de um usuário A dentro da conta de um usuário B. Eu posso escolher e-mails que eu queira restaurar, e aí eu seleciono cada e-mail e posso restaurar dentro da conta de um usuário, de um outro usuário. Ou eu posso restaurar uma pasta. No caso aqui no exemplo, eu vou restaurar essa pasta inbox. Eu digo eu quero restaurar a pasta. Eu vou logar aqui no outro ambiente, tá? Na conta do Gustavo. Ok? Você só tem um e-mail aqui, eu posso clicar aqui, ele mandou um e-mailzinho para testar. Mas eu vou voltar ao processo de restore. Então, eu estou restaurando um e-mail da conta Nayandra. Eu tenho que informar a conta de destino, vou escolher a conta do Gustavo, já puxou aqui. Eu posso informar uma pasta, para ele criar uma pasta e restaurar aquele e-mail dentro da pasta, ou se eu não informar a pasta, ele vai criar na raiz
na minha caixa postal e se tiver uma pasta já existente, ele vai alocar de acordo, certo? No caso, eu vou colocar aqui uma parte chamada webinar. Vou dar um OK. Pronto, solicitação já foi feita. Se eu for no dashboard agora, eu vou ver que o e-mail vai ser executado aqui nas ações, o restore. O restore vai ser executado. Está restaurando. Ok. Pronto, já concluiu. Se eu for lá no Zimbra, se eu pedir para atualizar, você vê que ele já criou a pasta webinar dentro do inbox e os e-mails que estavam lá dentro. Ok? É isso, o processo de restore é uma coisa muito simples. O processo de restore de uma auditoria também segue a mesma lógica, tá? A diferença é que na auditoria eu tenho algumas ações a mais que eu não tenho no restore de um backup. Eu posso imprimir uma relação de e-mails, gerar um PDF disso. Uma coisa que é interessante também, imagina só, a gente falou há alguns minutos atrás que um console Zetu gerencia N instâncias Zimbras. N instâncias Zimbras, sejam elas monolíticas ou distribuídas. Isso me dá a possibilidade de eu ter um backup que eu fiz de um servidor A e eu mandar restaurar em um outro servidor B. Ok? Isso te ajuda muito, te dá possibilidades para fazer migração. Eu quero fazer a migração de uma versão, mas não vou mexer no ambiente de desenvolvimento. Eu simplesmente tiro um backup, no meu ambiente de produção, eu tiro um backup e restauro no outro ambiente, depois eu faço o chaveamento. Isso é possível também, tá? Vou passar aqui agora para o Marcelo, que é outro desenvolvedor do Zetu. Ele vai dar uma continuidade mostrando mais alguns recursos e falando um pouco das novidades da versão 6.3. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo, eu sou desenvolvedor também do Zetu, tá? Eu queria mostrar para vocês, focar um pouquinho nos recursos e nas novidades que a gente tem nessa versão nova, tá? Como foi falado, o Zetu, ele além de fazer backup, auditoria, ele também faz o gerenciamento dos dados. Então, vou só dar uma passadinha, vamos começar por aqui. Vou dar uma passadinha aqui nesse menu de domínio, só para vocês entenderem uma coisa. Imagina que você tem um provedor de acesso à internet. E esse provedor presta serviços para N empresas, ou N revendas que revendem o serviço que você presta. Então, nós criamos toda uma estrutura de revendas aqui no Zetu, para que você possa atribuir responsabilidades dentro da ferramenta. Então, por exemplo, você consegue criar uma revenda e permitir que essa revenda gerencie empresas abaixo dela. Uma vez que essa revenda gerencia empresas, cada empresa dessa pode ser um administrador dos domínios que pertencem a essa empresa. Então, se você tem a necessidade, por exemplo, de repassar o controle parcial do teu Zimbra para um cliente, por exemplo, você tem um cliente e esse cliente tem um e-mail no seu Zimbra e você quer dar permissão para que esse cliente possa gerenciar o e-mail dele, criando contas, apagando contas, setando senhas, fazendo todo esse processo. O Zetu permite que você faça isso. E o Zetu permite que você delegue que uma revenda faça isso também. Isso é bem interessante para estruturas compartilhadas, né? Onde você teria que, teoricamente, dar um servidor, uma permissão de administrador para esses usuários finais. O Zetu permite que você não o faça, né? Uma outra coisa interessante do Zetu é que você pode fazer sincronização com o Active Directory, tá? Aqui, ó, se você observar, eu tenho uma telinha, eu já deixei pré-configurado aqui um domínio de demonstração para vocês, que é o domain sync.com.br, tá? É interessante frisar que o Active Directory, ele pode ser tanto um Samba 4, como pode ser um Active Directory mesmo da Microsoft, tá? Nós temos clientes que têm bases de 10 mil, 12 mil usuários que utilizam essa sincronização já há bastante tempo. Na verdade, esse aqui foi um dos primeiros recursos que a gente implementou no Zetu. Tá? Eu quis fazer uma demonstração para vocês de objetos comuns em uma sincronização. Eu fui lá no nosso AD aqui de demonstração, que na verdade é um Samba 4 aqui,
e eu criei algumas contas, né? Então, eu criei a conta Marcelo, eu criei algumas listas que são grupos no AD, viram listas aqui. Eu criei a lista comercial, a lista financeiro, coloquei pessoas dentro dessas listas, por exemplo, o Beltrano, @domain, e o fulano, @domain, pertencem à lista comercial. E essa aqui seria a tela que você usaria para gerenciar a criação desses objetos. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar o usuário Marcelo, observa que se eu vier aqui em contas e digitar Marcelo, ainda não existe nenhuma conta referenciada. Essa conta não existe, ela só existe lá no nosso Active Directory. Então, eu vou vir aqui, vou pedir uma atualização de dados, só para saber se os dados estão síncronos do Zetu em relação ao Active Directory. Tá? Ele vai fazer a pesquisa no Active Directory, verificar tudo que tem por fazer e mostrar. Olha, ele está me dizendo aqui que tem uma ação de criação de conta. Eu venho, clico em criação de conta e aprovo. Pronto. Nesse momento, eu solicitei que o Zetu fizesse a sincronização dessa informação, criação de conta, para esse domínio DomainSync. Tá? Ele já solicitou a criação de conta. Em alguns instantes, se eu vier aqui em contas e buscar por Marcelo, já vai aparecer que a conta já está constante. E ela está ainda pendente da criação dentro do domínio Zimbra. Daqui a alguns instantes, esse símbolozinho já vai... Na verdade, já terminou de criar. Ó. Os logs já mostram que a conta já terminou de criar. E nesse momento, se alguém quiser mandar um e-mail... para esse domínio não tem e-mail. Mas se alguém quisesse utilizar essa conta, logar nessa conta e começar a mexer, poderia fazer sem nenhum problema. Ela já faz parte do Zimbra. Tá? Eu vou deixar aqui logado na conta do Gustavo, ainda caso alguém mande algum e-mail para a gente poder verificar. Eu queria até solicitar que vocês, se possível, mandem e-mail para gustavo@demo.zetu.com.br. Dessa forma, eu poderia interagir com vocês e mostrando esses e-mails na auditoria. Vendo uma coisa interessante, a gente acabou de fazer uma restauração, né, na conta do Gustavo. Então, se eu observar aqui, a conta do Gustavo, por exemplo, já vai aparecer aquela pasta que foi criada, ó, que foi restaurada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o Zetu, ele não depende de um processo de backup, e essa é uma das grandes inovações da ferramenta. No momento que a informação é inserida dentro do Zetu, no momento que vocês mandarem um e-mail para gustavo@demo.zetu.com.br, o que vai acontecer? Esse e-mail já é capturado lá na entrada e já foi realizado o backup dele e a associação dele à conta do Gustavo. Então, eu não tenho uma rotina de backup. O backup, ele é feito de maneira online. O e-mail chegou, em questão de segundos, ele já está backupeado, já está associado à conta e você já poderia restaurar ou auditar esse e-mail. Tá certo? Mostrando mais alguns recursos da versão nova, agora vamos nos concentrar na versão nova. O que a versão 6.3 trouxe de novidade? Para quem já conhecia a ferramenta da versão anterior, esse dashboard é uma grande novidade da versão 6.3. Ele vai te trazer, além dos dados que você tem aqui de gestão, ele também traz a classificação do tipo de informação que você tem, tá? O que você tem de informação ativa e removida. O que isso quer dizer? O que desses dados do backup ainda estão vivos no Zimbra e o que desses dados do backup já foram removidos e já estão começando a contar pela retenção de backup, né? É interessante que o Zetu, apesar de ser uma ferramenta de gerência, ele tem uma alma de ferramenta de backup, ou seja, ele segue aquelas premissas de backup que a gente conhece, como retenção de dados gerenciais, retenção de dados de backup, retenção de auditoria. Essas retenções podem ser diferentes de acordo com a legislação que o seu órgão segue ou de acordo com o recurso que você quer disponibilizar para os seus usuários. Por exemplo, provedores de internet que a gente atende, em geral, deixam um backup com retenção de 10 dias, 15 dias, porque o fluxo é muito alto e eles têm que prover o backup gerencial dos últimos dias apenas das contas.
Já órgãos governamentais, por exemplo, deixam a retenção por um período mínimo de 5 anos, que é para poder cumprir a legislação da nova lei da internet. Então, você pode adaptar a característica da ferramenta nessa parte de backup para aquilo que o seu domínio, né, a sua empresa necessita. Tá certo? Quando eu digo domínio do que a empresa se propõe, não domínio de e-mail. Tá bom? Além desse recurso desse dashboard novo, eu consigo acompanhar aqui, essa parte de dados, né? Eu consigo acompanhar aqui o status de todos os meus eTools. Tá? Então, se eu tiver 6, 7 servidores Imbra, eu consigo acompanhar cada um deles, como é que está o status do serviço, se está tudo certinho, quais são os serviços que cada um desses servidores publicam, né? E isso de maneira online. Esse dado aqui é real e atualizado. Por exemplo, nesse momento, está havendo uma importação das contas do Zimbra para o Zetul. Tá? Uma outra coisa interessante, falando ainda daquela sincronização, me lembrou um fato que eu esqueci de demonstrar para vocês. Uma vez que eu tenho criado um domínio, que esse domínio tenha dados, por exemplo, o que você vai poder fazer caso você já tenha informações no Zimbra, né? A gente acabou de ver que o Zetul estava importando os dados do Zimbra nesse momento. Esses dados que não constam no AD ficam aqui, ó, em elementos não gerenciados. Então, uma vez que você tem a sincronização de dados, não há nenhuma possibilidade do Zetul mexer no que você já tinha. Ele vai mexer somente naquilo que você vai querer gerenciar. Tudo que você tinha no seu Zimbra continua lá funcionando e a sincronização não vai se meter nessa jogada, tá? Aqui eu deixei alguns exemplos para vocês verem o que a gente consegue sincronizar. Essas ações que vocês têm aqui acima, e essa é uma das novidades da versão 6.3, essas ações que você tem aqui em cima resumem tudo que há de diferença entre o seu Active Directory e o seu Zimbra, né? Por exemplo, nesse momento eu não tenho nada para remover, mas eu tenho contas para membros de lista para criar e eu tenho listas para criar, tá? Se eu tivesse alguma outra ação, ela seria somada aqui e apareceria aqui embaixo. Eu posso filtrar essas ações, posso fazer uma série de gerências aqui em cima. Uma coisa interessante ele identifica, inclusive, elementos que no AD que estão duplicados, que podem gerar problema no Zimbra. Às vezes você tem uma conta no Zimbra que não está autenticando corretamente, o Zetul consegue detectar que essa conta, na verdade, está duplicada em 2 elementos. Eu deixei um exemplo aí para que vocês pudessem ver como isso seria fácil de visualizar. Tá? E eu posso, inclusive, dizer assim, essa informação não me importa nesse momento. E eu posso não aprovar essa informação, ela fica guardadinha aqui, esperando para o momento oportuno para que você possa fazer essa sincronização. Um dos recursos novos da versão 6.3 é que nessa sincronização eu posso fazer alias de domínio e alias de login, tá? Interessante frisar o seguinte, a sincronização do AD ela é feita por domínios, ou seja, eu posso ter 10 domínios no Zetul e cada domínio pode sincronizar com um AD diferente, tá? E nesse momento, com a versão 6.3, eu posso, além de criar um alias para o login, por exemplo, supondo que você tem um e-mail Marcelo, e supondo que a sua conta do AD é Marcelo.Soares, que é o meu nome, ponto sobrenome. Se eu habilitar esse alias de login, isso possibilita que o Zimbra autentique com as 2 contas. Basta você escolher qual conta você quer utilizar para autenticação. Tá? E um recurso novo que entrou agora é que se você tiver um outro domínio que também tem a sua conta, o Zetul pode cadastrar essa conta para você. Você só informa que outro domínio o Zetul faz parte, o Zetul gerencia, e ele vai criar a conta no domínio atual e no outro domínio que você queira gerenciar. Tá? Uma outra novidade da versão 6.3 fica a cargo desses botõezinhos aqui, ó. Se você clicar nesse botãozinho, ele vai te levar para a documentação dessa tela, te explicando item a item todas as ações que essa tela pode tomar, tá certo? O Zetul, a cada versão lançada, ele é atualizado toda a documentação
E agora, a partir da 6.3, a cada tela você consegue visualizar a documentação que faz parte. Tá? Outro recurso interessante, isso já é interno, é o melhoramento dos índices de pesquisa. Então, vou citar um exemplo de uma pesquisa aqui, e-mails para Gustavo, por exemplo. Ele vai, em milésimos de segundo, detectar todos os e-mails que são enviados para Gustavo. É interessante frisar um detalhe, ó. Por exemplo, o Samir, que eu sei que está assistindo essa palestra, ele acabou de mandar um e-mail, esse e-mail já foi detectado pelo Zetu, já foi backupeado e já está aqui aparecendo. Ó, eu poderia visualizar aqui o que foi que o Samir viu. Então, observa que o backup é em tempo real, né? Vocês acabaram de mandar a mensagem e a mensagem já está backupeada e já está associada à conta do Gustavo. Aqui a gente não tem um universo tão grande de mensagens, tá certo? Mas, mesmo que você tenha que pesquisar em milhões de mensagens, essa pesquisa vai ser muito rápida. Nós utilizamos uma tecnologia de indexação baseada em dicionário, então você pode pesquisar não só para quem foi ou de quem veio, mas pode pesquisar pelo assunto ou pode fazer uma pesquisa global. Essa pesquisa global, você coloca uma palavra e ele pesquisa em todo o e-mail se há algum e-mail relacionado a essa palavra e te traz. E isso em questão de fração de segundos. Não sei se tem algum e-mail aqui que tenha PDF associado. Ó, tem 2 e-mails com PDF. São 2 e-mails que, por sinal, devem ter anexos em PDF. Está aqui o símbolozinho do anexo. Então, isso você pode fazer sempre que você quiser, com os parâmetros que você quiser, e você pode pegar qualquer e-mail desse aqui e pode mandar restaurar em uma conta qualquer. Eu vou restaurar na conta Gustavo, vou restaurar numa pasta chamada History Auditoria. Observa que eu não preciso parar a conta, não preciso fazer absolutamente nada. O history de uma conta, ou de informações em uma conta, ele de forma alguma paralisa a conta ou tira a conta do ar por nenhum momento, tá? Vamos pegar meu checklist aqui das novidades da versão. Em relação às versões anteriores, a gente conseguiu otimizar muito a parte de armazenamento de dados. Isso é uma coisa interessante. Nós temos 2 algoritmos aqui no Zetu que ajudam, na verdade são 3, perdão, que ajudam você a ter um grande número de informações, mas não necessariamente com um grande número de dados. Primeiro é um algoritmo exclusivo da gente de deduplicação de e-mails. Então, se você manda um e-mail, por exemplo, para uma lista de 1000 integrantes dessa lista, no Zimbra, esse cara significa 1001 e-mails. Um e-mail da caixa de saída do usuário que enviou e mais 1000 e-mails da caixa de entrada de quem recebeu. Para o Zetu, essa mensagem é uma só. Então, com esse algoritmo, a gente consegue ter um ganho entre 50% e 70% do que ocuparia dentro do Zimbra. Então, por exemplo, se você tem um Zimbra que tem um armazenamento de uns 700 GB, por exemplo, no Zetu, esse cara vai ficar com 300, 400 GB de dados. Fora isso, você pode optar por compactar cada mensagem dessa, tá? O que reduz ainda mais a utilização de dados. E, com esse algoritmo novo que nós criamos na versão 6.3, eu ainda consigo ter todos esses dados de pesquisa com um banco de dados 40% menor. Então, a gente consegue aí armazenar, por exemplo, 1 tera de e-mail, e isso vai significar para mim 50 GB de dados para pesquisa. Tá? É uma relação extremamente interessante para quem precisa armazenar muita informação. Tá? Outra novidade da versão 6.3 é que nós conseguimos melhorar em até 10 vezes o tempo de transmissão dos dados. Então, se você vai na sua conta Zimbra lá e manda pagar 1000 e-mails, por exemplo, em questão de segundos, esses 1000 e-mails já constam como apagados no Zimbra, ele faz todo esse rastreamento, e esse foi um melhoramento muito importante, porque, principalmente para quem gerencia muitos servidores, na versão anterior, isso às vezes ficava um pouco pesado para fazer o rastreamento da movimentação via IMAP ou via webmail, né? E nessa versão a gente já consegue ter aí
A gente tem estruturas com um único servidor Zimbra, um único servidor Zetul. Eu vou citar um exemplo de um cliente nosso, um único servidor Zetul, são 7 servidores Zimbra, 12 mil contas, tá? E ainda está bem tranquilo de administrar. Só para você ter uma noção de o que o Zetul é capaz de fazer, tá? Agora, se precisar escalar, o Zetul é todo todo dividido em partes. Me fugiu a palavra agora, segmentado, né? Então, eu posso colocar cada parte do Zetul em uma parte diferente de um servidor, assim a gente consegue escalar bastante uma aplicação. E nada impede que você tenha 2, 3, 4 Zetuls, na verdade. Tá? O importante, na verdade, é você gerenciar, é você licenciá-lo. Então, se você tiver 10 mil licenças, 20 mil licenças, a estrutura que vai precisar para gerenciar o quantos servidores Zimbra você tem, não é importante nesse momento, né? Basta você ter as contas gerenciadas e vai tudo funcionar. Tá? Outra novidade da versão nova é a gerência de perfis. Então, por exemplo, o perfil vocês conhecem no Zimbra como a COS, só que a gente deu um ar comercial a isso. Que sentido é esse ar comercial? Eu consigo, por exemplo, criar perfis desse tipo, ó. Perfil 4 GB celular. Supondo que você tem um provedor de acesso à internet e você venda planos de 4 GB, de 8 GB, de 16 GB de armazenamento. Basta você associar um domínio e dizer que naquela empresa, aquela empresa só tem direito a X perfis. Quando essa pessoa da empresa criar as contas dela, ou quando você criar as contas dessa empresa, você vai poder optar apenas por esses perfis, e cada perfil desse vai ter uma tarifação diferente, vai ter uma cobrança diferente, e em cada perfil você consegue habilitar ou desabilitar cada um dos serviços, inclusive o uso de celular, que caso você tenha um provedor de acesso, você pode vender isso como um adicional para o seu cliente. Você pode utilizar isso como um serviço mesmo a ser comercializado, né? Além disso, a gente consegue controlar toda a parte de segurança de senhas através desse perfil, tá? Isso é uma novidade da versão 6.3. Antigamente, você não tinha esse controle de segurança. E esse controle de segurança, o mais interessante é que ele se aplica tanto ao Zimbra, se você tentar fazer a mudança de senha pelo Zimbra, vai aplicar, como também se você tentar fazer a mudança de senha por aqui. Pegar uma conta qualquer aqui, ó, eu vou mandar atualizar a senha. Essa senha que você vai atualizar também já está seguindo o perfil de segurança que você determinou para esse cara. E essa telinha aqui seria uma telinha muito similar à tela que o seu cliente teria para administrar. Claro que ele não vai ter auditoria, ele não vai ter uma série de recursos que você pode determiná-los, né? Mas ele vai poder administrar todas as contas dele, as listas dele, mudar a senha, fazer todas as gerências principais pela interface do Zetul. E, se você for um data center e esse seu cliente tiver um AD, você pode colocar o seu Zetul para sincronizar com o AD, não interferindo nos seus outros clientes ou nas coisas que os seus outros clientes fazem. Tá? Uma outra coisa que antes, na versão 6.2, você não poderia fazer, antigamente você só podia importar os domínios do Zimbra. Hoje, você pode importar, criar, remover elementos, fazer toda a gerência de domínios também por aqui. Inclusive, colocando a sincronização da Active Directory. Só para mostrar um exemplo para vocês de como seria a sincronização, basta você solicitar a edição de um domínio, marcar que você quer sincronizar com a base LDAP, simples assim, e colocar os dados da LDAP. Esses dados aqui são dados do nosso LDAP de teste aqui, que são aqueles que eu usei para mostrar a tela de sincronização para vocês. Tá? Vamos só dar uma olhadinha se aquela conta que a gente solicitou pela sincronização, se ela foi criada, se ela já está ok. Ó, ela já está ok, ó. Ela está sincronizada pelo LDAP, tá verdinho aqui, e ela está sincronizada no Zimbra já. Ou seja, tudo que você aplicou a essa conta aqui já está aplicado no Zimbra, o usuário já está usando a conta, e essa conta já está sofrendo backup. Tá? Isso aqui é interessante. Bom, da versão 6.3, as novidades da versão 6.3, elas acabam por aqui. Mas uma coisa extremamente importante para vocês saberem. Todo esse ambiente que vocês estão vendo aqui, tá? Incluindo
usar essa tela do Zetu para fazer testes de restauração, de backup, incluindo usar o nosso webmail aqui para testar auditoria, tudo isso está à disposição de vocês. Basta vocês entrarem em contato com o comercial vai providenciar para vocês conta de acesso ao Zetu, conta de acesso ao Zimbra. Vocês podem usar a sincronização de celular, tá certo? Sem medo, porque a sincronização de celular, ela acaba sendo uma conta exchange no seu celular. Então, quem gerencia isso é o seu próprio celular, não existe nenhum cliente específico do Zetu. Tá? É como se você tivesse um servidor exchange na sua empresa, só que você vai ter, na verdade, um Zimbra, e esse Zimbra vai poder te dar, e esse serviço exchange vai poder te dar sincronização de tarefas, agenda, contatos. Você pode criar contatos no seu celular, eles automaticamente serão criados no Zimbra. Você pode adicionar agendamentos de compromissos, ver os seus compromissos, ver os seus e-mails, enviar e-mails, enfim, toda a gestão de colaboração que você gostaria de ter no seu celular, o Zetu propicia para você. E o mais interessante, se você estiver gerenciando no Zetu 6, 7 servidores, e sendo que um desses servidores é composto de outros 6, 7 servidores, o Zetu vai saber exatamente para onde mandar a sua solicitação de celular, não importa o tamanho da sua estrutura, não importa quantos servidores você gerencia. Tá? Em caso de dúvida, o nosso comercial está sempre à disposição para respondê-los, ok? Pelo e-mail comercial, eu vou até anotar aqui no nosso bate-papo, comercial@zetu.com.br. É isso, Gustavo? É isso. Tá? Você pode solicitar contas para acessar esse ambiente, contas para acessar o nosso Zimbra de demonstração, para você usar o celular. Caso vocês queiram isso, vocês podem acessar aqui no nossa documentação, no nosso site do Zetu, tá? Ele tem um link lá para documentação, e você aqui vai poder ver todos os recursos, por exemplo, como configurar o seu celular. Tá tudo super exemplificado aqui, tá? E, além disso, você dá você tem todo o suporte da F13 para te tirar suas dúvidas. Deixa eu mostrar o site para vocês. Esse é o site do Zetu. Através dele, você pode acessar todos os nossos recursos, inclusive o blog, a documentação. Tem uma explicação muito interessante sobre como ele funciona, tá? E um último fato interessante, antes de eu voltar aqui, um último fato técnico, antes de eu voltar aqui para os dados comerciais do Zetu. O Zetu, ele é não intrusivo, tá? Então, nós temos um client instalado no seu Zimbra, que com 2 comandos, ele faz, dependendo da situação que você queira gerenciar, ele se adere ao seu Zimbra fazendo essas ações de rastreamento de IMAP, POP, ou de rastreamento de auditoria. Mas uma vez que você decida não utilizar mais o Zetu, ou que você decida retirar aquele serviço do Zetu, do Zimbra, basta você rodar um comandinho e o seu Zimbra volta a ser exatamente como era, sem nenhuma modificação de código-fonte. O Zetu, ele é extremamente não intrusivo, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá bom? Pessoal, eu estava verificando aqui, eu acho que nós tivemos algum problema com a parte de perguntas, não sei se tinha que habilitar aqui em algum canto, acabou, acho que não habilitando. Então, quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, fica à vontade de mandar para esse e-mail do comercial, que aí eles repassam para a gente responde com o maior prazer, tá? Só para mostrar os testes que vocês mandaram, né? Vocês mandaram vários testes aqui para gustavo@demon.zetu, né? E se eu observar, eu já fiz esse teste para vocês, mas só para constar. Se eu mandar procurar por Gustavo aqui, tudo que vocês mandaram de teste já está constando aqui, ó. Né? E eu já posso verificar todos os recursos, eu posso verificar aonde no Zimbra essa mensagem está. Por exemplo, essa mensagem no Zimbra está nesse repositório, chegou nesse horário, qual assunto ela está na caixa de entrada, ela foi obtida por esse daemon. Então, tudo isso aqui, ó,
que você não teria nem como saber através do Zimbra, você consegue ver através dessa tela. Tá? Você pode ver o e-mail original, pode ver o e-mail se ela tiver em texto claro ou em HTML, ver informações de MD5 e SHA-1, todas as mensagens do Zetu são assinadas, então, para que a gente possa garantir a integridade de auditoria dessas mensagens, todas elas são assinadas e tem soma MD5, então, uma vez que você restaure essa mensagem, você pode ver se a soma MD5 está batendo ainda. Todos esses dados ficam constantes aqui na nossa telinha e a gente pode facilmente acessar. Tá bom? Pessoal, vou voltar aqui para a apresentação, só para a gente concluir. Ok. Só seguindo, voltando para a gente fechar o nosso roteiro, aqui seria as novidades que o Marcelo já falou para vocês. Tem muita coisa boa. A versão 6.3 ela trouxe muita novidade, muita coisa boa, principalmente no quesito performance e otimização de espaço. Isso está sendo muito bem recebido, essas mudanças. Aqui seria um screenshot do dashboard, mas ele mostrou funcionando na prática para vocês, tá? E aqui os dados, os contatos, como ele falou, para caso alguém queira uma demonstração mais aprofundada, né? Nosso objetivo hoje era conversar um pouco mais sobre essa parte técnica, mostrar alguns pontos técnicos, a taxonomia. E isso normalmente não é tão visto em contatos comerciais. Quem quiser ver mais alguma coisa, fica à vontade. O Gustavo é o nosso sample, o nosso exemplo aqui nas apresentações e também nosso gerente comercial, então ele está aqui disponível para atender cada um de vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Como o Marcelo disse, pode entrar em contato, quiser criar contas para fazer testes, estamos aqui para devidamente atendê-los. Mais uma vez, lembrando, nós tivemos algum problema com a parte de perguntas, a gente não consegui habilitar aqui por algum motivo. Temos uma pergunta. Temos uma pergunta aqui. O Romeu fez a seguinte pergunta. Se ao receber uma mensagem, essa mensagem é backupada, e se deletar a mensagem, essa mensagem continua constando? Sim, continua constando, Romeu. Se você deletar a mensagem, ela continua constando, ela vai constar como removida, tá certo? Um status removido. E no momento que você remove ou que você baixa via POP essa mensagem, ela começa, então, a contar o período de retenção. Tá? Essa é a diferença que apareceu lá no dashboard dos dados vivos e dos dados removidos. Né? Os dados vivos são aqueles que ainda estão no Zimbra. Os removidos são os que já foram apagados e estão contando o tempo de retenção. Essa retenção você determina, Roma. Pode ser 10 dias, o mínimo é 1 dia, e o máximo é o quanto você quiser, tá certo? Não existe um limite máximo de retenção, tá? O que, como eu falei para vocês, geralmente provedores utilizam 10, 15 dias, empresas comerciais 30 dias, governo 2 anos, 5 anos, depende do órgão do governo. Um ponto legal frisar também importante, que a retenção de backup ela é diferente da retenção de auditoria. Então, eu posso ter uma retenção de auditoria de 5 anos e backup de 6 meses, por exemplo. Tá? E um outro negócio que eu gostaria de frisar é que, lembrando um pouquinho a taxonomia que a gente viu há pouco, né? Eu tenho um console Zetu, onde todos os dados são coletados de todos os servidores Zimbras que nós gerenciamos, e são coletados e transportados para esse console Zetu, tudo armazenado lá. E aí a pergunta, mas vem cá, e se o console estiver fora do ar, o backup está parado? Ele não está parado. O backup ele é feito local pelo agente, certo? Se o console Zetu sair do ar por algum motivo, eu estou fazendo uma manutenção, tenho que transferir a máquina virtual, vou dar uma parada aqui no console, sem problema. O backup vai continuar sendo feito. Na hora que o console retornar, todos os agentes vão ressincronizar os dados. Então, isso aí é outro ponto importante para a integridade dos dados. Tá? Então, se o Zetu estiver fora, ele não vai parar o backup. Nós temos um lema aqui que diz o seguinte: o Zetu não perde mensagem. Então, mesmo que o Zetu esteja fora, mesmo que o agente esteja desligado, mesmo que o Zetu passe 3 dias para voltar, quando ele voltar, ele vai pegar essa mensagem. Nós não perdemos mensagem, em nenhuma hipótese.
Tá, aparentemente as perguntas começaram a funcionar. Chegou uma nova aqui, eu acho. Só um minutinho. A data, tem uma nova pergunta aqui, que é a seguinte: a data de recuperação do e-mail é a data original? Na verdade, isso depende um pouquinho. Se você utilizar Zimbra 7, a data de recuperação do e-mail vai ser a data que for recuperado, tá? Mas se você olhar dentro do e-mail, se você clicar no e-mail, vai estar a data original lá dentro, tá certo? Isso é uma limitação do Zimbra 7. Mas no Zimbra 8, sim, a data é a data original. Por isso que a gente sempre recomenda que quando você fizer um restore, você faça dentro de uma pasta. Porque daí o usuário vai saber o que foi restaurado e o que é e-mail dele mesmo. Porque se você mandar fazer um restore, por exemplo, sem criação de pasta, ele vai colocar essa mensagem de volta onde ela estava antes, né? E o usuário pode até não perceber que essa mensagem foi restaurada. Então, você que escolhe qual a abordagem que você vai querer sobre esse assunto. Ok, vamos deixar mais um tempinho para perguntas, mais uns 5 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, sinta-se à vontade. Bom, vamos encerrar agora, tá? Queria agradecer a presença de todos. Falar que uma coisa que eu também queria deixar para vocês aqui é o desenvolvimento, ele está muito ativo, o desenvolvimento está muito ativo. Que a gente tem um poço de ideias para agregar no produto, de novas funcionalidades, novos recursos, novas coisas. Todo dia a gente tem novas ideias, às vezes falta um pouco até de braço para fazer, mas isso aqui nessa versão 6.3 a gente já conseguiu agregar muita coisa. A gente já com certeza 6.4 nós vamos trazer algumas coisas bem interessantes para vocês, aí a gente deve marcar um outro webinar desse para mostrar as novas novidades, aí, as próximas novidades. E é isso. Mais uma vez, nos deixamos aqui à disposição, se alguém quiser mais informações, tiver dúvidas técnicas aqui. Se quiser acessar o ambiente de demonstração, como o Marcelo falou, só solicitar aqui junto com o Gustavo, ele vai criar. Se quiser uma demonstração, alguma coisa do tipo, sintam-se à vontade. Um último convite, gente. Nós temos escrito alguns posts no blog do Zetu, tentando dar algumas abordagens mais técnicas, mais aprofundadas de como o Zetu executa as ações que ele faz. Tá? Então, fica o convite para quem quiser acessar, blog.zetu.com.br. Tá? Fica aí mais uma pergunta. O backup recupera agenda, contatos e porta-arquivos? Ainda não. O porta-arquivo, sim, porque ele, dentro do Zetu, dentro do Zimbra, ele é um e-mail, então pega. Mas a agenda e contatos ainda não. Isso está previsto para a próxima versão do Zetu já, tá? Sincronização de agendas e contatos e disaster recover, que é você pegar um servidor Zimbra que você tinha com o Zetu instalado, você perdeu esse servidor, por exemplo, você vai poder, a partir da próxima versão, né, está no nosso roadmap, pelo menos, você vai poder instalar um servidor novo, colocar o agente do Zetu e falar, restaura, e ele simplesmente vai restaurar tudo que tinha no servidor antigo, contas, e-mails, agendas. Então, esse é um dos nossos próximos recursos, tá? Está no nosso roadmap, acredito que em 4 meses já deve estar publicado ou em fase final de testes, pelo nosso how-to aqui. Nosso to-do, desculpa. E é isso. Estamos finalizando aqui. Agradecemos a participação de todos. O Gustavo já deixou o recado aí. Se quem quiser pode passar as perguntas para esses e-mails que estão aí na área de dúvidas. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham um bom dia.